Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero agradecer ao Senhor Deus essa oportunidade de mais um dia estar na casa do Senhor para glorificar e exaltar o seu santo e poderoso nome. Eu quero que você, nesta noite, neste dia, nessa madrugada ou nessa manhã, não importa a hora que você esteja vendo, mas eu quero que você entenda que existe no céu um Deus, que Ele é zeloso por minha vida e por sua vida. Existe no céu um Deus que Ele cuida de nós, independente do que se trata, independente do que a gente venha fazer, independente do que foi feito. Existe no céu um Deus que Ele cuida de nós, Ele sara a nossa ferida, Ele alimenta a nossa alma, Ele purifica as nossas impurezas, Ele dá vida a quem está morto, Ele ressuscita os sonhos que foram com o tempo acabados e destruídos por causa do tempo que levou para fora, que colocou para fora, por causa daquilo que a gente desacreditou. O tempo levou o sonho embora. Eu quero que você entenda que existe no céu um Deus, que Ele mora na cruz, que Ele mora no céu, mas morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, para dar a mim e a você a oportunidade de ir para o céu. Eu quero que você entenda que existe no céu um Deus que, quando nós estamos tristes, caídos, chorando, amargurados, sem força, quando estamos caídos, sem força de levantar, quando estamos com sede e não tem água para beber, quando estamos com fome e não tem alimento para comermos, existe no céu um Deus que Ele trata, existe no céu um Deus que Ele cuida, existe no céu um Deus que Ele nos ama, existe no céu um Deus que desceu, que saiu da sua glória, do seu poderio e veio entre nós, se fez carne, morreu na cruz do Calvário para dar a mim e a você a oportunidade de ir para o céu. No livro de Salmos, de número 23, verso 1, o salmista Davi, ele cita em melodia, cantando para Deus, dizendo que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu até entendo quando Davi ele diz que o Senhor era o meu pastor, ou seja, o Senhor era pastor dele, porque Davi ele era pastor de ovelha. Sendo pastor de ovelha, ele estava no seu convívio natural de dia a dia com as ovelhas. Ele sabia a hora que as ovelhas iam tomar água, sabiam a hora que as ovelhas precisavam tomar banho, sabia a hora que as ovelhas precisavam se alimentar. Ele sabia a hora que as ovelhas precisavam de qualquer coisa, qualquer necessidade. Davi sabia. Por quê? Porque o convívio do pastor Davi com as suas ovelhas era um convívio diário. Era um convívio de um homem que olhava para as ovelhas, que aquelas ovelhas precisavam de Davi. Por quê? Porque Davi cuidava delas. Davi supria a necessidade delas. E assim é Deus na nossa vida. Graças a Deus que Deus ele é o nosso pastor. Porque Ele está lá no céu. Ou é de Espírito, através do Espírito Santo, está conosco, vai ficar conosco até a consumação do século. Mas Ele está conosco. E quando a gente está fraco, quando a gente está caído, quando a gente está desmoronando na fé, existe Deus em Espírito, o Espírito Santo vem e fala conosco, dizendo que Ele é a nossa força, que Ele é a nossa fortaleza no dia da angústia, que Ele é o lenço para enxugar das nossas lágrimas quando a gente está chorando, que Ele é a água quando a nossa alma está com sede, que Ele é a comida quando a nossa alma tem fome e sede de Deus. Então quando Davi ele pega o seu instrumento de louvor a Deus e ele começa a entoar esse salmo a Deus, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Porque Davi olhava para as ovelhas e via que as ovelhas precisavam de um pastor. As ovelhas precisavam de alguém para cuidar deles. As ovelhas precisavam de alguém para poder ajudar elas, para que elas, quando saíssem do caminho, o pastor com calma, o pastor com carinho, pegava o seu cajado e colocava a ovelha de volta para o caminho.
E quando o pastor, ele já sabia a quantidade das ovelhas que tinha, e sabia as ovelhas, conhecia as ovelhas da forma que as ovelhas o tratavam, ele sabia que quando uma ovelha estava fora do rebanho, estava fora do caminho, ele deixava aquelas ovelhas em segurança, para que os animais não viessem fazer mal àquelas ovelhas. Eles pegavam aquelas ovelhas e voltava atrás daquela que havia se deixado, daquela que havia saído do caminho. Ele deixava as ovelhas em segurança e ia atrás daquela que se perdeu. E já aqui eu quero dizer uma coisa muito séria. Eu tenho visto, por onde eu tenho passado pregando o Evangelho, eu tenho visto muitos testemunhos de pessoas que saíram da igreja, de pessoas que abandonaram a fé, de pessoas que ainda estavam tomando leite e necessitavam de alguém para cuidar. Mas esse alguém exerceu um cargo ao qual ele não tinha a dignidade, ele não tinha a experiência, ele não ainda estava capacitado de exercer. Por quê? Porque ele se auto-intitulou ser aquilo que Deus disse que ele não iria ser, ou não estava preparado para ser. E por se auto-intitular como pastor, como cuidador de ovelha, eles começam a matar as ovelhas, eles começam a degrinir a imagem das ovelhas, eles começam a colocar as ovelhas no canto e dizer que se quiser ficar comigo, fica, se não quiser, vá para outra. Não é assim. O verdadeiro pastor, ele coloca as suas ovelhas em segurança, e quando uma sai do caminho, quando uma sai do rol das ovelhas, quando uma sai da companhia das outras ovelhas que estavam com ele, a domínio dele, ele percebe. Por quê? Porque o pastor, ele tem um instinto de liderança. O pastor, ele tem o instinto de conhecer as ovelhas, conhecer a quantidade de ovelha que ele tem, conhecer a necessidade de cada uma que ela tem. Então, quando ele percebe que aquela quantidade que ele havia deixado ali não era a quantidade que ele pegou, que ele sabia que estava, ele deixa as ovelhas em segurança e vai atrás daquela que se perdeu. Ele procura em bosques, ele procura em montanha, ele procura em caverna, ele procura nos altos das montanhas, até abaixo das montanhas, para poder achar aquela ovelha que havia se perdido. E quando ele acha talvez aquela ovelha, porque sendo indefesa, ela sai para o alto da montanha e não sabendo escalar, ela vai se machucar. Vai machucar a pata, vai machucar o seu corpo, vai machucar o cansaço, vai bater naquelas ovelhas. Então ela cai e pode se machucar. Quando o pastor encontra uma ovelha fora do caminho, quando o pastor encontra uma ovelha distante do caminho, distante do aprisco, o pastor, ele não tem que ir lá e brigar com ela, fica com raiva dela, não, ele tem que ir lá e pegar ela nos braços e dizer: você saiu do caminho porque você é falho. Você saiu do caminho porque você não tinha uma direção em sua mente, e achando que você poderia sabia se lidar fora do caminho, você agora está machucada. Aí vem Deus, com sua infinita misericórdia, com a sua infinita graça, nos pega nos braços, coloca a gente no braço e dizendo: meu filho, eu sei que você é fraco, eu sei que você precisa de ajuda, eu sei que você precisa de algo, precisa de conforto, de abraço, você precisa de remédio para sarar a sua ferida, você precisa de comida, precisa de sede, e eu sou o seu alimento, eu sou a sua água, eu sou o seu remédio. Então o justo pastor nos pega nos braços e leva de volta para o aprisco, e se alegra dizendo: agora eu sei que ao ver o meu aprisco estar completo, porque a ovelha saiu, foi lá para fora, e não tendo como lidar com a situação, porque ela só está acostumada no aprisco. Então ela conheceu novos, sendo e estando sozinha, ela era alvo de leões, ursos e outros animais carnívoros que podiam devorar ela. Ela estava sozinha. E nós, quando saímos da igreja, você, quando sai da igreja, você é um alvo frágil na mão do diabo. O diabo mira todos os animais, todos os mísseis, todas as artimanhas para poder colocar a sua vida em risco, para poder colocar a sua salvação em risco. Mas graças a Deus que existe no céu um Deus que Ele tem amor por mim e por você. Graças a Deus existe no céu um Deus
que Ele nos ama. Davi, ele começou a observar as ovelhas e começou a dizer: se essas ovelhas precisam de um pastor para cuidar, orientar, dar comida, dar água, colocá-las no caminho, essas ovelhas precisam de alguém para cuidar dela, eu também preciso. Então Davi começou a olhar a necessidade das ovelhas. Ele olhava que as ovelhas tinham necessidade de comida, tinham necessidade de beber água, tinham necessidade de tratar as feridas quando elas se machucavam, pisavam em uma pedra pontiaguda que poderiam ferir os seus pés, elas não poderiam caminhar. Davi colocava elas nos braços e dizia: você não vai ficar aqui. Você pode estar machucada, sangrando, fraca, sem poder andar, mas eu te coloco nos braços e te levo. Mas o que eu vejo ao contrário aí fora é um bocado de pastores que não têm amor pelas ovelhas. Eles não têm amor e não tem como. E eu quero dizer aqui: ai dos pastores que cuidam das ovelhas desgarradamente, que não olham para as ovelhas com amor, que não olham para as ovelhas com carinho, que não olha para as ovelhas com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, mas olha para as ovelhas como se fosse uma quantidade. Não. Deus, quando Ele olha para uma ovelha, Deus, Ele quando olha para mim, Deus, Ele quando olha para você, Ele vê uma unidade, Ele vê um singular, Ele vê só Ele e você e Ele. E é por isso que Ele conhece e entende nosso coração, a nossa mente, e Ele conhece a nossa voz. Então, quando Davi começou a observar as ovelhas, ele viu que as ovelhas estavam no aprisco, que precisava de ajuda, precisavam. Então ele, triste, sozinho, sentado, dizendo: se essas ovelhas precisam de alguém para cuidar, de alguém para tratar, de alguém para poder ajudar. E ele havia sido escanteado pela família. Por quê? Porque ele era diferente, eu não sei, porque que ele era estranho, eu também não sei, mas só que Jessé, o seu pai, o colocava ele para cuidar de ovelhas, e os seus irmãos eram guerreiros em Israel. Então ele começou a olhar e ver a dificuldade que ele tinha em casa, ver a dificuldade que ele tinha na rua, e ele começou a ver que ele parecia com a ovelha, que precisava de alguém para cuidar dele, que precisava de alguém para tratar ele. Ele viu e percebeu que precisava de alguém para poder cuidar da vida dele, cuidar da alma dele, cuidar do seu espírito. Ele precisava de alguém para colocar eles no braço quando ele não precisava, quando ele não conseguia andar. Ele precisava de alguém que colocasse no braço quando ele não tivesse força para caminhar. E aqui eu já quero liberar uma palavra de Deus para o seu coração. Amigo, quando você não tiver força para caminhar, quando você não tiver força para andar, quando a alma estiver triste, amargurada, estiver ferida, que não tiver condições alguma de se levantar e ficar em pé para poder caminhar, existe no céu um Deus que cuida de você. Existe no céu um Deus que vai sarar a sua ferida. Existe no céu um Deus que vai tratar de você, que vai o alimentar quando você estiver com fome, vai te dar água quando você estiver com sede, que vai abraçar a sua alma quando você estiver com frio. Existe no céu um Deus que vai enxugar dos seus olhos todas as suas lágrimas. Lágrima de um homem, de uma mulher que foi ferida. Lágrima de alguém que sofreu o desespero, o desprezo. Lágrima de alguém que por causa de confiar em outra pessoa, e essa outra pessoa, por não entender aquilo que Deus ele tem na sua vida, libera a palavra de maldição, dizendo que não vai chegar, não vai conseguir, não vai alcançar, não vai andar, não vai dar certo. Aí vem Deus, pela sua infinita misericórdia, vem Deus dizendo: vai dar certo porque eu sou na sua vida. Vai continuar, você vai andar, você vai prosseguir, você vai andar, porque eu, Deus, sou o Deus da sua vida. Davi então olhou para as ovelhas e disse: as ovelhas precisam, eu também preciso. Então ele pegou a harpa dele e cantou um hino a Deus, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então quando ele olha dizendo: o Senhor é o meu pastor, porque ele via a necessidade de ele ter alguém para cuidar dele. Mas quando ele diz: nada me faltará, ou ele não me falta, é porque ele via a necessidade que as ovelhas tinham, e ele tinha que estar apto para poder cuidar, tratar e
ter em suas mãos aquilo que as ovelhas precisavam. É por isso que ele olha para Deus e dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque quando Deus ele é o nosso pastor e a gente quiser ter alegria, não nos falta. E a gente quiser ter sabedoria da palavra, não nos falta. E a gente quiser um abraço no dia da angústia, não nos falta. E a gente quiser um lenço para enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas, não vai nos faltar. Quando a gente procurar uma adversidade para a nossa vida e lá na frente a gente se arrepender porque fez algo que não sabia a consequência, ele vai estar lá e vai dizer: meu filho, eu te conheço, eu sei da sua história, eu sei do seu caminhar, eu sei do seu andar, eu conheço a sua história, eu te conheço por dentro, sua família, seus amigos, sua esposa, seus filhos. A sua família pode conhecer por fora, pode conhecer o homem que fala, o homem que cumpre, o homem que age, o homem que age por impulso, o homem que é ignorante, o homem que trata bem a sua família, o homem que trata mal a sua família pode lhe conhecer por fora, mas eu te conheço por dentro. Você nunca viu uma pessoa que é carrancuda, que é dura, que é uma pessoa que não demonstra ter sentimento por ninguém? Quando alguém que ele gosta, quando alguém que ele ama, quando alguém que ele tem um amor muito grande por ele, quando vai embora ou quando desce a sepultura, ele chora. E alguém vai dizer: eu nunca vi essa pessoa chorar. Mas aí você vai ver um lado de dentro dessa pessoa, vai ver aquela pessoa, o que ela está sendo naquele momento é o que ela é por dentro. Ninguém é carrancudo, ninguém nasceu carrancudo, se tornou carrancudo pela trajetória da vida. A vida fez ele dessa forma. Então quando você vê alguém ignorante, alguém tratando outras pessoas mal, não blasfeme contra ele, não fale mal dele. Entenda, essa pessoa, ela é daquela forma, ela é desse jeito, porque a vida fez ele ser desse jeito. Porque a vida o tratou desse jeito. Uma pessoa que não teve uma família estruturada, uma pessoa que não teve todos os alimentos que ela tinha de manhã, à tarde e à noite, uma pessoa que não teve roupa boa, uma pessoa que não teve uma estrutura boa, não teve educação. Aí você vai conversar com essa pessoa é arrogante, é ignorante, tem palavras malditas, tem palavras de destruição. E você vai tratar com essa pessoa, mas você vai ver um embate de pessoas diferentes, de tratamentos diferentes, porque uma teve e a outra não teve. E eu quero, em nome de Jesus, dizer para você: entenda, se ele não teve a esperança para ele ter um dia, e essa esperança é Jesus Cristo de Nazaré, o homem que morreu na cruz do Calvário, o homem que sangrou, o homem que expirou e entregou o Espírito dele a Deus, e no terceiro dia ressuscitou, o homem que abraça a nossa alma e disse: Pai, na cruz do Calvário, os fariseus, os sacerdotes, as pessoas do Sinédrio, entre outra multidão, gritando, esbofeteando e dizendo: crucificai esse homem que estava blasfemando contra o Deus de Israel. Todos aqueles que estavam gritando, Jesus na cruz do Calvário com os braços abertos, sangrando, chorando, triste e amargurado, quando ele olhou para frente, o pessoal liberando palavra de tristeza, de agonia, de derrota, ele olhou, abriu com os braços abertos, sangrando, preso, as mãos cravadas na cruz, os pés cravados na cruz, sangrando, uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, o sangue batendo sobre os seus olhos, com sede deram vinagre a ele. Ele com braços abertos olhou para o céu, ou dentro da sua cabeça, falou, dizendo: Pai, o Senhor que está no céu, o Senhor que está no céu, olhe para esses homens que estão fazendo. Tenha calma, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão fazendo isso, mas eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo isso, Pai, mas eles não sabem o motivo deles estarem fazendo isso. Eu quero dizer, Pai, sabe o que Jesus quis dizer? Pai, não leve em consideração o que eles estão fazendo com o teu filho, porque esse sacrifício é por eles. Esse sacrifício é para eles terem vida. Eu preciso morrer. Para eles entrarem no céu, eu preciso morrer.
Para eles terem o que de beber, eu preciso ter sede. Para eles terem o que comer, eu preciso ter fome. Jesus Cristo no Calvário demonstrou o maior símbolo de um pastor, o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Então quando Davi olha dizendo, o Senhor, Ele é o meu pastor, nada me faltará, porque Davi via a necessidade de ter alguém que cuidasse dele. Ter alguém que quando ele estivesse fraco, quando ele estivesse sozinho, se ninguém está olhando, porque você ser forte quando muita gente está te olhando é bom, é fácil. É só você parar e trancar o choro por um momento, bater no peito, erguer o peito, pregar, cantar e dizer eu estou bem. Porque as palavras saem, mas Deus ele entende a palavra que sai daqui, ó, quando ninguém está olhando. Quando na calada da noite ou na madrugada, quando você se acorda e você sente aquele sentimento de solidão, aquele sentimento vazio. Quando você sente aquele sentimento de não ter ninguém para ajudar. Quando você pensa que está sozinho na guerra. Você ora, você clama, você lê a Bíblia, você não entende, você faz de tudo e o céu em silêncio. Eu quero lhe dizer que o silêncio de Deus ele não significa que Ele não está olhando e observando a sua vida. Quando Deus ele está em silêncio, é porque Ele quer te provar e mostrar para você que você tem força de ir além. Porque você, quando está passando uma dificuldade, você logo diz assim, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir ir. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir prosseguir. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir chegar. É por isso que o silêncio de Deus significa para isso. Para dizer para você, amigo, meu filho, você tem, você pode prosseguir e ir além. Você tem como andar mais. É Elias na caverna com medo de Jezabel e Acabe. Ele matou 400 profetas. Mas quando uma rainha, Acabe, o rei Acabe e o rei Jezabel, o rei Acabe e a rainha Jezabel, calma aí, fiz aqui uma... Quando o rei Acabe e a rainha Jezabel olharam para Acabe e desejaram a morte dele, Acabe com medo fugiu, entrou dentro de uma caverna. Diz a Bíblia que ele esperou a voz de Deus vir no trovão e não veio. Quando de repente veio um vento, uma brisa suave. E na brisa suave veio a voz de Deus dizendo, Elias, o que você faz aqui? E é isso que Deus ele pergunta para você, meu amigo, o que você faz na caverna? Você orou um dia para ter e eu te dei. Você orou um dia para chegar e eu fiz você chegar. Mas como as coisas não aconteceram como você queria, você entrou dentro da caverna e colocou o dom que eu te dei, colocou a arma que eu te dei, colocou o instrumento de trabalho que eu te dei e encostou. E disse, eu não quero mais. Mas há tempos atrás você pediu. Há tempos atrás você clamou. Há tempos atrás você gritou, você se esperneou, você se desesperou, você travou uma batalha com Deus, vira noite, sai noite, entra noite, tempos e tempos dizendo, Deus eu quero, Deus eu quero. Deus te deu, mas por causa do vento, por causa da tempestade, por causa das maldições ao contrário, por causa de muitas pessoas que dizem que você não vai, que você não chega, que você não é, você ouviu isso e deu as costas. Eu venho em nome de Jesus dizer para você, meu amigo, se Deus ele disse que vai acontecer de ponto final. Se Deus ele disse que as promessas deles estão de pé na sua vida, é porque vai acontecer. Amém? Então fique com essa palavra em nome de Jesus. O Senhor é o teu pastor e nada vai lhe faltar. Deus ele é o teu pastor e como você sendo ovelha dele, ele conhece a sua necessidade. Ele sabe aquilo que você está precisando. Deus, Jesus, ele aqui na terra, ele disse, sabe o que vocês não recebem? Vocês pedem. Sabe o que não recebem? Não recebem porque vocês pedem mal. Então vocês têm que receber aquilo que vocês estão pedindo. É aquilo que realmente vocês querem.
Então Jesus, ele só vai dar aquilo que você realmente está necessitando. É por isso que ele, como nosso pastor, ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe quando a gente está com fome, com sede, quando estamos cansados, não podemos mais andar, prosseguir ou caminhar, ou quando a gente está fazendo charmezinho para Deus, né?